doutor. Boa tarde, nós falamos ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora. E dentro de instantes você acompanha a terceira reunião ordinária do 10º período. Mas antes disso eu converso com o doutor Antônio Aguiar do DEM sobre uma audiência pública que foi realizada nesta tarde, que ele apresentou um projeto de lei que vai beneficiar a cultura local. Doutor Antônio, muito boa tarde. Queria que você explicasse para a gente a respeito desse projeto e fizesse um balanço dessa audiência. Boa tarde, Paula. Boa tarde também aos telespectadores da TV Câmara. É uma lei que nós chamamos Pró-Cultura JF, né? Pró de profissionalização e a favor da cultura. Ela é uma lei que ela não interfere na nossa lei Murilo Mendes, que é uma lei de entrada muito importante para a nossa cultura popular na cidade, mas ela visa basicamente a profissionalização da cultura em Juiz de Fora, com uma ativação de toda a cadeia de economia, porque nós vimos aqui hoje que para cada real investido na cultura, volta R$1,50, né, de retorno para o município, e essa lei vai ser baseada, está baseada na aplicação de parte do ISS-QN, por parte das empresas de Juiz de Fora que queiram participar, vão receber um selo amigo da cultura, e nós entendemos que com isso daí, nos mais variados campos da cultura em Juiz de Fora, nós poderemos transformar novamente Juiz de Fora num celeiro regional, estadual e até nacional de cultura, trazendo para cá grandes eventos, estimulando a nossa qualificação dos nossos profissionais de cultura, de apoio também, e fazendo os nossos artistas terem uma condição maior de divulgar o seu trabalho. Tá certo, doutor. Nós estamos agora aí no Outubro Rosa, né? Quais as ações que o senhor ajudou aí na Câmara Municipal, realizou nesse período em prevenção ao câncer de mama? Nós temos uma lei, né, de nossa autoria, que é uma lei de 2016. Fazemos todos os anos ações aqui relacionadas ao câncer de mama. É sempre bom lembrar que o cuidado com a mulher tem que ser nos 12 meses do ano, não só no outubro, mas nós usamos o outubro com a finalidade de difundir mais a importância da mulher, não só da mulher, né, do homem, do companheiro, do filho, do homem, da pessoa que convive com essa mulher, estar atento à necessidade da saúde dela, porque o câncer de mama é o câncer que mais mata a mulher no Brasil e no mundo, em muitos países também. Então nós tivemos aqui ações voltadas à informação, como fazemos todos os anos, trouxemos uma profissional, a Ana Paula, lá das festas de São João Nepomuceno, que é uma associação do câncer, importante para a gente mostrar a realidade regional do câncer, né, de mama aqui na nossa região. Trouxemos a Jeane Sarquis, que é de um blog, né, que agora vai virar, né, transformar uma entidade que acredite na energia, faz um trabalho muito bacana. E no dia seguinte nós lançamos aqui a Caixa Denise Barros, né, que é para coleta de toalhas e lenços, né, está na Câmara Municipal, também na Academia Fortes, na Carmen Steffens, também no Mr. Shopping, quem quiser doar toalhas de mão e lenço de cabelo para as mulheres que estão em quimioterapia. E também tivemos, né, nesse dia um atendimento de 60 mulheres aqui na Câmara Municipal, sendo que 35 já foram imediatamente encaminhadas para mamografias e as outras 25 para consultas especializadas. Uma maneira da gente difundir, dar visibilidade ao tema e provocar dentro da sociedade a consciência para o autocuidado, que é o que faz a diferença na saúde. Tá, joia, vereador. E nesse mês também de outubro, né, mês de violência, contra a violência à mulher, o senhor também tem uma lei, né, para os servidores municipais. Fala para nós. Essa lei, na verdade, ela intensifica a lei Maria da Penha, que é uma lei nacional. O que nós criamos aqui em Juiz de Fora, é uma lei que está sendo inclusive copiada por outras cidades, é que o indivíduo, o homem que cometeu violência contra a mulher, está tramitado e julgado, o que é isso? Ele está condenado e não tem condição mais nenhuma de recurso, ele não poderá cumprir pena alternativa durante o processo de cumprimento de pena,
na administração direta ou indireta, ou seja, dentro da prefeitura e dos órgãos ligados na prefeitura. Isso é uma maneira que nós encontramos de chamar mais atenção da sociedade e mostrar que a gente tem que ser mais vigilante nesse sentido e dificultar, porque você imagina, por exemplo, um indivíduo desse cumpre 2, 3 anos em reclusão, vai cumprir um outro período fora da cadeia e essa pessoa vai ser obrigada a conviver com mulheres, com outras pessoas que vão ter conhecimento do que ele fez com a mulher, com a companheira dele. Obviamente, depois que ele cumprir o prazo de lei dele, se ele fizer um concurso e tal, aí ele já cumpriu a pena dele. Mas enquanto ele estiver em cumprimento de pena, ele não poderá cumprir pena adicional na administração direta e indireta da Prefeitura de Juiz de Fora. Tá joia, doutor. E você acompanhou a entrevista com o vereador doutor Antônio Aguiar, do DEM. Você fica agora com a terceira reunião ordinária do 10º período. JF TV Câmara, Juiz de Fora, se encontra por aqui. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Aliás, boa tarde aos senhores e às senhoras vereadoras, aos telespectadores da JF TV Câmara, canal 35.1. E estando na hora regimental, convido o nosso secretário, vereador Zé Márcio Garotinho, que proceda à chamada dos senhores e das senhoras vereadoras para darmos início à nossa terceira reunião ordinária do 10º período legislativo. Boa tarde, senhoras e senhores. Senhor presidente, estamos na terceira reunião ordinária 10º período, mês de outubro, lembrando Outubro Rosa. Vereador André Luiz. Presente, excelência. Vereador doutor Antônio Aguiar. Presente, excelência. Vereadora Cida Oliveira. Vereador Cido Reis. Presente, excelência. Vereador Bejane Júnior. Presente, excelência. Vereador Sargento Melo Casal. Vereador Wagner de Oliveira. Presente, excelência. Vereador Julinho Rossioli. Vereador presidente Juraci Schaefer. Presente, excelência. Vereadora Cátia Franco Protetora. Presente, excelência. Vereadora Laís Perrucci. Presente, secretário. Vereador Pardal. Vereador Marlon Siqueira. Vereador Maurício Delgado. Presente, excelência. Vereador Nilton Militão. Sempre presente, excelência. Vereadora Thalia Sobral. Presente, excelência. E vereador Tiago Bonecão. Presente, excelência. Há quórum regimental, senhor presidente? Havendo número legal, em nome do povo de Juiz de Fora e suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos da nossa terceira reunião ordinária do 10º período legislativo. Pela ordem, vereador João Wagner. Pela ordem, presidente, registrar minha presença. Registrada a presença de vereador João Wagner. Solicitar, presidente, que seja lido os requerimentos de forma englobada. Solicitação do vereador João Wagner, encontro-se em votação. Senhores e senhoras vereadores, concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicita a Vossa Excelência, vereador secretário Zé Márcio Garotinho, que proceda a leitura das correspondências. Senhor presidente, duas correspondências. A primeira do Abrigo Santa Helena, solicitando direcionamento dos pares dessa casa de emendas parlamentares para aquela instituição. Segunda correspondência é da Prefeitura de Juiz de Fora, através da Secretaria de Governo, secretária Cidinha Lousada, informando, encaminhando a essa casa, conforme artigo 1º da Lei Municipal 11.524, de fevereiro de 2008, a planilha de emissão de multas no período de 1 de setembro de 2021 a 30 de setembro de 2021, totalizando 5.145 autos de infração de trânsito lavrados, totalizando R$ 1.017.737,26 de expectativa de arrecadação em multas. Lidas as correspondências, senhor presidente. Solicito a Vossa Excelência que proceda a leitura dos requerimentos de forma englobada. Senhor presidente, na tarde de hoje foram apresentados 100 requerimentos. 6, vereador André Luiz. 20, Antônio Aguiar. 6, Cida Oliveira. 3, Bejane Júnior. 2, Sargento Melo
2, Wagner de Oliveira. 4, Zé Márcio. 10, João Wagner Antoniol. 18, Juraci Schaefer. 6, Julinho Ruccioli. 11, Cátia Franco, protetora. 2, Pardal. 3, Marlon Siqueira. E 7, vereadora Thalia Sobral. Lidos os requerimentos, senhor presidente. Requerimentos encontram-se em votação. Senhores e senhoras vereadores, concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Peço, Vossa Excelência, que proceda a leitura dos pedidos de informação. Senhor presidente, são 6 os pedidos de informação nessa tarde. Primeiro, vereadora Thalia Sobral, sobre informações quanto ao número de pessoas internadas em UTI SUS-Covid nos meses de agosto, setembro e outubro do corrente ano, conforme faixa etária. Segundo pedido de informação, vereador Sargento Melo Casal, sobre o andamento da obra de contenção de encosta na rua Nicolau Capelli, bairro Cerâmica. Terceiro pedido de informação, vereador Sargento Melo, acerca do pregão eletrônico número 254/2021/SS. Quarto pedido de informação, vereador Zé Márcio, junto a Cesama, sobre obra em via pública. Quinto pedido de informação, também vereador Zé Márcio, junto à Secretaria de Obras, sobre obra em via pública. E sexto pedido de informação, ainda do vereador Zé Márcio, a Sesmaur, também sobre obra em via pública. Lidos os pedidos de informação. Pedidos de informação encontram-se em votação. Os senhores e as senhoras vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem. Pela ordem, vereador Sargento Melo. Registrando nossa presença. Registrada a presença do vereador Sargento Melo. Solicita a Vossa Excelência que proceda a leitura da moção de aplauso. Moção de aplauso proposta pela vereadora Laís Perrucci ao Encontro de Compositores de Juiz de Fora, que completa 15 anos em 2021. Lida a moção de aplauso, senhor presidente. Moção de aplauso encontra-se em votação. Senhores e senhoras vereadores, concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, vereadora Laís Perrucci. Obrigada, presidente. Hoje queria agradecer a aprovação aí dos pares dessa moção de aplauso. A gente está fazendo aqui hoje uma homenagem aos 15 anos, né, do Encontro de Compositores. No início, o encontro acontecia, né, no MAN e depois foi se remodelando, e agora, no momento da pandemia, tem sido, né, de maneira remota, mas não deixando de acontecer. Sempre às segundas-feiras do mês e tudo. Então, assim, já é um patrimônio nosso aí, né, da cidade, o Encontro de Compositores. E hoje, quem está à frente, né, coordenando os encontros é a Laura Januzzi, maravilhosa. Então, a gente resolveu fazer essa moção em homenagem aos 15 anos aí do Encontro de Compositores, que é tão importante para formar, né, nossos compositores, tão importante aí para a nossa cultura. Dia de hoje a gente já falou de cultura e casou da gente também entrar com essa moção de aplauso. Então, acho que hoje o dia está repleto de cultura aqui nessa casa. Parabenizar a Vossa Excelência. Solicito o vereador Zé Márcio proceda a leitura das moções de pesares. Senhor presidente, primeira moção de pesar pelos mais de 2.000 mortos vítimas da Covid-19 no município de Juiz de Fora. Proposição do vereador Bejane Júnior. Segunda moção de pesar pelo falecimento de Pedro Maurício Lessa de Carvalho. Proposição vereador Wagner Oliveira. Terceira moção de pesar, autoria vereador Dr. Antônio Aguiar, também pelo falecimento do médico Pedro Maurício Lessa de Carvalho. Lidas as moções de pesar, senhor presidente. Pela ordem, vereador João Wagner. Parabenizar aí o nosso vereador Wagner de Oliveira, doutor Antônio Aguiar, pela moção de pesar aí a morte do doutor Pedro Lessa. Um grande homem que Juiz de Fora perde, foi médico muito tempo na minha terra natal, em Guiricema, cuidou do meu avô, nos últimos dias do meu avô, foi prefeito de Chácara, né, Wagner? E foi um grande companheiro no PMDB também.
Então, fica também o registro da moção de pesar. Parabéns, doutor Antônio, parabéns, Wagner, pela lembrança. E meus sentimentos a todos os familiares, né? Ao meu amigo, filho dele, Wesley Lessa, que esteve também com a gente no PMDB. E um grande abraço a toda a família. Uma grande perda para a cidade, doutor Pedro Lessa, uma pessoa maravilhosa. Grande médico, pessoa assim. Hoje é um dia muito triste para nós, juiz-foranos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Wagner Oliveira. Senhor presidente, eu tive o privilégio de conhecer, trabalhar com Pedro Lessa. Ele foi prefeito da cidade de Chácara no ano de 89 a 92. E o Pedro Lessa, ele teve uma grande marca na minha vida. Pode os senhores acreditar ou não, mas quando eu estudava em Juiz de Fora, eu pegava o ônibus 11 horas, 11h15, na Getúlio Vargas, que era o ônibus de Filgueiras, e de Filgueiras até Chácara eu ia a pé. E o Pedro Lessa era prefeito lá, ele vinha à noite para Juiz de Fora. Ele encontrou várias vezes comigo, até que um dia ele perguntou o que eu fazia aquela hora, quase 1h da manhã, andando a pé pela estrada. Eu falava que vinha para estudar. Por essa luz que está aí, ele passou a deixar o carro oficial no posto de saúde e no posto policial que tinha no bairro Filgueiras na época, para que eu pudesse voltar até Chácara. Então ele vinha no carro oficial até no bairro Filgueira, deixava ali e eu voltasse até Chácara à noite, quando eu saía da escola, descia do ônibus lá e pegava o carro. Então, assim, sou imensamente grato por ter conhecido esse ser humano incrível. Deixou um grande legado, não só como prefeito de Chácara, mas também como médico, como bem diz o vereador João Wagner, não só em Chácara, não só em Juiz de Fora, não só em Eubank e outras cidades que ele passou. A população sempre teve um carinho, um grande respeito. Então, fica aqui registrado a nossa moção de pesar, toda a família, o nosso carinho, o nosso respeito. Obrigado. Pela ordem. Pela ordem, vereador doutor Antônio Aguiar. Senhor presidente, eu também não poderia deixar aqui de fazer alguns comentários com relação ao Pedro, que eu carinhosamente chamava de Pedrinho, né? Era a maneira com que eu me relacionava com ele. Meu companheiro lá de MDB, uma pessoa fantástica, né? O Wagner, a grandeza dele, pessoa destituída de ambição, vereadora Thalia, sem qualquer tipo de ambição na vida, pessoa que se entregou na medicina para realmente trabalhar para o próximo, atender o próximo. Os depoimentos são os mais diversos possíveis. Eu já sabia, né? O filho dele esteve com a gente aqui há 15 dias, a gente já sabia que o Pedro estava internado, né? Que ele já estava numa situação um pouquinho difícil, mas a gente sempre tem aquela esperança, né? A gente fica naquela esperança que tudo vai correr bem. É uma perda muito grande para a medicina, ganho para nós da política, que mesmo ele estando já assim bem distante da política, né? Ele sempre foi uma pessoa de proximidade, sempre de boas ideias, sempre de pensando em coisas construtivas, em coisas do bem. Eu acho que é um exemplo, né? Em tempos, às vezes, bicudos, tão difíceis como a gente, às vezes, vive, você ter conhecido e convivido com uma pessoa como Pedro Lessa é um aprendizado para a vida da gente. E o senhor, né, senhor presidente, também, né, conviveu muito com ele lá no MDB, ele era um fanático pelo MDB, né, um apaixonado pelo MDB, daquelas pessoas que faz a gente realmente gostar de uma sigla, respeitar uma sigla. Apesar, né, a gente já fez uma moção, vamos dirigir a família, mas a gente aproveita aqui de público também para dirigir a esposa, aos filhos, ao Wesley, que é a pessoa que é mais próxima a nós aqui, os nossos mais profundos sentimentos, o conforto para eles, que a gente tem certeza absoluta que o Pedrinho vai fazer muita falta, vai fazer para nós, os amigos, a política, e vai fazer muita falta também para a família dele. Que Deus o receba lá na grandeza
que ele merece e que ele tem. Peço autorização ao senhor e senhoras vereadores, no final da nossa reunião, fazer um minuto de silêncio em honra e homenagem ao nosso querido amigo Pedro Lessa. Senhores, concordam? Aprovado. Vamos agora pedir ao vereador Zé Márcio que proceda a leitura da moção de repúdio. Peço que faça a leitura, por gentileza. Senhor presidente, a moção de repúdio apresentada é encaminhada ao excelentíssimo senhor Núncio Apostólico do Brasil, Dom Jean Batista de Quatro, ao senhor presidente da CNBB e arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, a várias autoridades eclesiásticas e católicas do país, ao excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado estadual Carlos Eduardo Pinhatari, excelentíssimo senhor deputado estadual por São Paulo, Frederico Brown Dávila, ambos com sede na Assembleia Legislativa de São Paulo. Moção de repúdio. Ante a fala absurda, inverídica e desrespeitosa do deputado estadual por São Paulo, Frederico Brown Dávila, aos bispos do Brasil, por meio da CNBB, de modo especial a Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, ao Santo Padre, o Papa Francisco, bem como a Igreja Católica do Brasil, através do clero e dos fiéis religiosos e religiosas. Justificativa. Vimos, por meio desta moção de repúdio, opor-se ante a fala absurda, inverídica e desrespeitosa do deputado estadual por São Paulo, Frederico Brown Dávila, que usou a tribuna da Assembleia Legislativa para ofender gravemente o Papa Francisco e toda a Igreja Católica do Brasil, através dos seus bispos, bem como prestar nosso total apoio e solidariedade aos bispos do Brasil, por meio da CNBB, de modo especial a Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, ao Santo Padre, o Papa Francisco, e a toda a Igreja Católica do Brasil, através do seu clero e dos fiéis religiosos e religiosas. A manifestação de Dom Orlando Brandes, durante a missa em honra a Nossa Senhora Aparecida, contra a mentira e a violência, é a manifestação profética da Igreja Católica, em defesa da vida e por uma sociedade fraterna e solidária, cuja missão é dada pelo próprio Jesus, por meio do Evangelho e do Reino de Deus, para o bem, a harmonia e a paz de toda a humanidade, cujos preceitos estão na própria origem da fé cristã, a partir dos apóstolos. Como religioso e cristão católico, homem público e cidadão brasileiro, considero inadmissível consentir com tamanhas ofensas sem qualquer fundamento. Como seres humanos e religiosos que somos, devemos viver em nós a plenitude do amor a Deus, para o bem de todos, edificando uma sociedade voltada para a concórdia, o acolhimento e a generosidade mútua. Sendo assim, manifesto total apoio e solidariedade, bem como nosso apreço e o nosso respeito à Igreja Católica, aos bispos do Brasil por meio da CNBB, em especial a Dom Orlando Brandes, ao Papa Francisco, ao clero católico e a todo o povo de Deus, repudiando todo tipo de agressão e violência contra a vida e a dignidade humana e social, por configurar uma afronta e um desrespeito à honra do Santo Padre, o Papa Francisco, da Igreja Católica e da CNBB, através dos bispos, especialmente Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, bem como um desrespeito a todo o clero católico e a todo o povo de Deus, ofertamos a presente moção de repúdio contra o excelentíssimo senhor deputado estadual por São Paulo, Frederico Brown Dávila, por sua fala absurda, inverídica e desrespeitosa em face da Igreja Católica do Brasil e seus legítimos pastores. Moção de repúdio de autoria do vereador presidente Juraci Schaefer. Lida a moção de repúdio, senhor presidente. Moção de repúdio enquanto em votação. Pela ordem, ordem, presidente. vereador Sargento Melo. Peço avulso da matéria.
Avulso, pedido de avulso, vereador Sargento Mello, encontra-se em votação. Senhores vereadores e senhoras vereadoras concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, presidente. É só Pela para ordem. me ter o teor dessa matéria novamente, tá bom? Obrigado. Só quis aqui até, vou pedir um pela ordem aqui, discordar do pensamento político é uma coisa. O deputado poderia discordar tranquilamente. Falar assim, olha, eu não concordo com a fala do bispo, mas agora xingar toda a CNBB e os bispos de vagabundo, chamar o Papa de vagabundo, isso aí extrapola o limite do bom senso, do respeito da dignidade da pessoa humana. Quer dizer, eu posso ser contrário. Olha, eu acho que o Dom Orlando não falou, não concordo com a fala dele. Eu acho que isso aí faz parte, né? Agora, você fazer uma acusação daquela, de uma grosseria, aquilo fere até atinge não só a Assembleia Legislativa do Brasil, o Brasil. Junto ao exterior, é uma fala totalmente despropositada. Então, aquilo fere a gente que acredita que a pessoa tem que usar a sua religiosidade sem o credo, sem discriminá-lo, entendeu? Sem fazer proselitismo, cada um dentro da sua fé, professar a sua manifestação, a tolerância e o respeito. Então, é mais nesse sentido que eu fiz essa moção de repúdio. Mas amanhã nós discutiremos o avulso. Agora vamos solicitar a Vossa Excelência que proceda a leitura da representação. Senhor presidente, representação proposta pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa desta Câmara Municipal e todos os vereadores a seguir: Julinho Rossignoli, André Luiz, Tiago Bonecão, Nilton Militão, Laís Perrucci, Marlon Siqueira, Antônio Aguiar, Cida Oliveira, Cido Reis, Sargento Melo, Wagner de Oliveira, João Wagner Antoniol, Juraci Schaefer, Pardal, Maurício Delgado e Thalia Sobral. Representação ao excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, ao deputado federal Dr. Frederico de Castro Escaleira, presidente da Comissão da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados, ambos no Congresso Nacional, requerendo junto à OMS, Organização Mundial de Saúde, esclarecimentos sobre a inclusão do CID-11, considerando velhice como doença. Lida a representação, senhor presidente. Representação, está faltando somente uma assinatura, pedir por gentileza aí, até o final da nossa... Então, o vereador Wagner está assinando. Ao acabar de assinar, já está aprovada. Vamos agora pedir a Vossa Excelência proceda a leitura projetos de lei. Senhor presidente, projeto de lei, autoria vereador Julinho Rossignoli, dispõe sobre a comprovação da origem dos materiais recicláveis em cobre e cadastro dos fornecedores e da outras providências. Projeto de lei de autoria da vereadora Thalia Sobral. Autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal para atender a necessidade temporária e de excepcional interesse público em decorrência da pandemia Covid-19, para fiscalização e controle do cumprimento dos protocolos sanitários nas escolas. Senhor presidente, lidos todas as representações do dia de hoje. Ciência para aprovação das atas. Dos termos regimentais, as atas das audiências públicas do período de 20 a 30 de setembro e as atas das reuniões ordinárias e extraordinárias do período de 27 a 30 de setembro de 2021 estão em apreciação e votação pelos nobres vereadores e vereadoras. Senhores vereadores, as senhoras vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados, nós estamos terminando o pequeno expediente. Agora nós vamos para a ordem do dia. Número 1. Processo, segunda discussão, processo 8936, / 2021, que acrescenta o artigo 28A à Lei Orgânica Municipal
Proposição, projeto de emenda à Lei Orgânica número 3/2021, de autoria dos vereadores Sargento Melo Casal, Tiago Bonecão, Zé Márcio, vereador Dr. Antônio Aguiar, vereador Nilton Militão, vereadora Cátia Protetora, vereador Bejane Júnior, vereador André Luiz, vereador Marlon Siqueira, vereador Julinho Rossignol. Parecer já lido, quórum pelo voto favorável, 2/3 dos membros da Câmara. Projeto encontra-se em discussão. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Senhores e senhoras vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 2, segunda discussão, processo 8899/2021, que cria o dossiê da mulher Juiz de Fora e dá outras providências. Proposição, projeto de lei 42/2021, de autoria da vereadora Thalia Sobral, parecer já lidos com a maioria simples. Observação vista, vereadores Dr. Antônio Aguiar e vereador André Luiz. Projeto encontra-se em discussão. Pela ordem. Pela ordem, vereador Nilton Militão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Nilton Militão. Peço vista da matéria sem discussão. Pedido de vice-vereador Nilton Militão, encontra-se em votação. Senhores e senhoras vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 3, primeira discussão. Processo 8327/2019, que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no âmbito do município de Juiz de Fora e da outras providências. Proposição, projeto de lei número 6/2019, de autoria do vereador Marlon Siqueira. Parecer já lidos com a maioria simples. Observação, emendas substitutivas e aditivas. Comissão de Segurança Pública, vice-vereador Wagner de Oliveira. O projeto encontra-se em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador André Luiz. Peço uso da palavra. Com a palavra, vereador André Luiz. Peço vista do projeto sem discussão. Pedido de vice-vereador André Luiz, encontra-se em votação. Senhores e senhoras vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 5, primeira discussão, processo 9100/2021, que dispõe sobre a denominação de logradouro público, Rua João Cândido de Oliveira, no bairro Linhares. Proposição, projeto de lei 133/2021, de autoria do vereador Sargento Melo Casal. Pareceres, Comissão de Legislação, pela legalidade 3, Comissão de Educação e Plenário 3. Quórum, maioria simples, observação, leitura dos pareceres, senhor secretário. Não pulei não, já foi desde ó. Ah, pulei sim. Desculpa, hein. Qual que eu li agora? Tem que ler o 4, você leu? Desculpa aí, tá, gente, que eu pulei aqui um aqui. Processo número 4, primeira discussão, 9099/2021, que dispõe sobre a denominação de logradouro público Travessa Noemi Monteiro de Rezende, no bairro Linhares. Proposição, projeto de lei 132/2021, de autoria do vereador Sargento Melo Casal. Pareceres, Comissão de Legislação pela legalidade 3, Comissão de Educação e Plenário 3, quórum, maioria simples, observação, leitura dos pareceres, senhor secretário. Senhor presidente, aqui da Comissão Legislação, Justiça e Redação, considerando a matéria legal e constitucional, liberamos para o plenário. Vereador Nilton Militão. Aqui também, Comissão Legislação, Justiça e Redação. Concluo que o projeto de lei é legal e constitucional, razão pela qual aprovo sua tramitação até o plenário. Vereador Pardal. Aqui também, Comissão Legislação, Justiça e Redação. Manifestamos pela legalidade e constitucionalidade do presente projeto de lei, liberando para o plenário. Vereadora Cida Oliveira. Comissão aqui de Educação, Cultura e Turismo. Favorável ao prosseguimento do projeto até o plenário. Vereadora Cida Oliveira. Comissão aqui de Educação, Cultura e Turismo. Libero o projeto, onde manifestarei meu voto. Vereadora Laís Perru.
Comissão aqui também de Educação, Cultura e Turismo. Libero para que siga os trâmites regimentais até o plenário, onde manifestarei meu voto. Vereadora Thalia Sobral. Lidos parecidos, senhor presidente. Projeto em conta sem discussão. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Senhores e senhoras vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 5, primeira discussão. Processo 9100/2021. Dispõe sobre a denominação do logradouro público, Rua João Cândido de Oliveira, no bairro Linhares. Proposição, projeto de lei 133/2021, de autoria do vereador Sargento Melo Casal. Pareceres, Comissão de Legislação, pela legalidade 3, Comissão de Educação em plenário 3. Quórum, maioria simples, observação, leitura dos pareceres, senhor secretário. Senhor presidente, Comissão, Legislação, Justiça e Redação. Considerando a matéria legal e constitucional, libero para debate em plenário. Vereador Nilton Militão. Comissão também que Legislação, Justiça e Redação. Concluo o projeto de lei constitucional legal, razão pela qual aprovo sua tramitação até o plenário. Vereador Pardal. Comissão, Legislação, Justiça e Redação. Manifestamos pela legalidade e constitucionalidade do presente projeto de lei, liberando para os demais trâmites desta Câmara. Vereadora Cida Oliveira. Comissão de Educação, Cultura e Turismo. Favorável ao prosseguimento do feito. Liberamos para os próximos trâmites da Casa Legislativa. Vereadora Cida Oliveira. Comissão de Educação, Cultura e Turismo. Libero o feito para que siga os trâmites regimentais até o plenário. Vereadora Laís Perru. Comissão Educação, Cultura e Turismo. Libero para que siga os trâmites regimentais até o plenário, onde manifestarei meu voto. Vereadora Thalia Sobral. Lidos pareceres, senhor presidente. Projeto em conta sem discussão. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Senhores e senhoras vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 6, representação. Processo 9136/2021, solicita que se represente junto à Polícia Militar de Minas Gerais a pessoa do comandante da 4ª Região para que se providencie um policiamento mais acentuado nas ruas do entorno da Praça Gassis, no bairro Mariano Procópio, diante de um aumento expressivo de pessoas em situação de rua que se aglomeram naquela região, levando insegurança aos moradores. Proposição, representação 100/2021, autoria vereador Dr. Antônio Aguiar, pareceres Comissão de Legislação, pela legalidade 3. Quórum, maioria simples, observação, leitura dos pareceres, senhor secretário. Comissão, Legislação, Justiça e Redação. Considerando proposição legal e constitucional, a razão pela qual não vislumbramos qualquer impedimento. Liberando para o plenário. Vereador Nilton Militão. Comissão, Legislação, Justiça e Redação. Considerando a matéria legal e constitucional, razão pela qual pode tramitar formalmente até o plenário. Vereador Pardal. Comissão, Legislação, Justiça e Redação. Manifestamos pela legalidade e constitucionalidade da representação, liberando para os demais trâmites desta Câmara. Vereadora Cida Oliveira. E parecer, senhor presidente. A representação encontra-se em votação. Senhores e senhoras vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Queremos fazer uma homenagem hoje ao Dia do Médico e aqui fazemos essa homenagem em nome do vereador Dr. Antônio Aguiar, que é médico,
que faz da sua profissão sacerdócio, que todos os médicos do Brasil sejam exemplo como o doutor Antônio Aguiar para todos nós, que faz da medicina a sua vida. Então, doutor Antônio, receba os nossos aplausos aqui dessa Casa Legislativa. Em seu nome, cumprimentamos todos os médicos e médicas desse nosso Brasil, esses que estiveram aí à frente e estão ainda dessa pandemia, quantos que perderam suas vidas nesse fronte para salvar tantas outras. Então, nós aqui cumprimentamos todos os médicos e médicas do Brasil. Parabéns. Vamos agora passar para o pronunciamento do vereador Sargento Melo Casal. Também, hoje, dia do médico, eu cumprimento aqui minha filha também, que faz aniversário, tá? Ayla Schaefer. Vereador Melo. Justificando a ausência, vereador Pardal também, que já estava justificada, aprovada na última reunião ordinária. Está em viagem, vereador Pardal. Com a palavra, vereador Melo. Presidente, em nome de Vossa Excelência, cumprimento os pares da casa, os ouvintes da Rádio Câmara, TV Câmara e os nossos trabalhadores da Casa Legislativa. Eu subo hoje para falar sobre o Serviço de Transporte Interhospitalar, o STIH, ali localizado na rua Benjamin Constant, número 1000. O telefone de contato lá é o 32 3690 8413. Eu anotei o que eu vou falar, porque estive naquele local, limpo, tudo muito bem arrumado, porque os funcionários mantêm aquele local limpo. As viaturas caem num pedaço, mas quem mantém elas vivas ainda em trabalho de atendimento à população, os funcionários. Então, lá é ligado à Subsecretaria de Urgência e Emergência. O coordenador lá é o Eduardo Sacramento. Lá são 80 funcionários efetivos. O valor gasto de aluguel mensal é R$ 6.500. É aquele mesmo local onde funcionava o SAMU, antigamente. Realiza todas as transferências de pacientes dentro das unidades de saúde de Juiz de Fora e atendimento de pacientes para fazer exames em outras unidades, autorizadas pelo SUS Fácil. 100% SUS, tá, gente? 98% da equipe pegou Covid durante a pandemia. Ninguém lembrou deles. E eles não ficaram parados, não. Tiveram que continuar. 98% pegou Covid. Ninguém lembrou. Ninguém defendeu nada. Vamos lá. O serviço prestado são 20 mil remoções ano. Setembro de 2021, 1.429 remoções até esse mês. De 1º de janeiro até a semana do dia 15 de outubro, 14.450 remoções intra-hospitalares, que é pegar na UPA, levar para os hospitais, levar para as clínicas para fazer os seus exames e retornarem às vezes. A estrutura de veículos deles lá. 2 ambulâncias que haviam sido emprestadas pelo SAMU, já em condições precárias de uso, paradas há 4 meses, sem condições de funcionamento. É o jeito que está lá. 9 veículos da STIH. Uma CTI Iveco, 2 Renault, uma com 11 anos de uso, 4 doblôs, uma delas não é ambulância, usada para manutenção. São 4 pequenas. A marca não articula, não é aquela que sai. Só para transporte de pacientes com condição de locomoção. Então, se for uma pessoa que não tem locomoção, a doblô não serve. Uma Montana, 2019, uma Peugeot, 2020. Tem uma emenda parlamentar do deputado Genaro para a compra de uma Montana. Com a pandemia, o veículo passou a custar 130. Parece que a prefeitura já está verificando essa situação de inteirar dos 90 para 130 para ver se consegue comprar. Eu estou destinando para lá mais R$40 mil, que é a complementação para comprar uma outra viatura que eles precisam. Então, a emenda do deputado federal Mário Ehringen, né? 2 ambulâncias Renault, falta a Procuradoria-Geral do Município autorizar o reequilíbrio no valor de 50 mil para a compra, uma vez que a pandemia, o valor dos veículos subiu. Está lá na Procuradoria, tá? Está lá, agarrado. E eles trabalhando aí dia a dia
com a viatura caindo aos pedaços, eles se virando. Eles compram até pretinho do próprio bolso para passar na viatura, para dar uma qualidade melhor no veículo. Então, acho que a gente poderia estar dando um pouco mais de atenção, sendo que é R$50 mil, né? Aí, no final, eu vou falar sobre esses 50 mil aí. Os problemas que foram passados para nós. Veículos sucateados, apenas 2 novos. Dificuldade de manutenção dos veículos, reposição de peças, pneus gastos, quebras constantes. Antes do feriado do dia 12, a UTI quebrou e o chefe de manutenção da Secretaria de Saúde não liberou compra de peça, informando que era feriado e ponto facultativo. Olha aí, feriado, ponto facultativo, não podia arrumar viatura para atender a população dos hospitais. Levaram a ambulância UTI para o reparo no dia 14, quer dizer, 2 dias parado lá. A HPS tem um aparelho de tomografia que quebra todo ano. Com isso, eles têm que pegar e transportar os pacientes que precisam do serviço até a Rio Branco, sobrecarregando o serviço. Entendeu? O HPS, o aparelho está quebrado, eles têm que ir lá buscar para levar para outro local. Só Jesus. Há uma empresa responsável pelo equipamento, a TCR. Tem que verificar o contrato dela que eles pediram, uma vez que se o equipamento está peça prorrogação. Está estragado, deveria ser a empresa responsável pelo transporte desses pacientes. Então, eu estarei fazendo pedido de informação para saber o porquê desse equipamento vive quebrando e por que essa empresa que é contratada não repõe lá no mesmo local. Tem que ver se no contrato também consta isso. Fornecimento de insumos deficiente. Há 3 anos não é entregue pelo Departamento de Logística nenhum insumo de limpeza para a desinfecção de veículos. Precisa ficar pedindo outras unidades para garantir a limpeza. Produtos de limpeza do imóvel possuem contrato. Marcas antigas do tempo do SAMU era da Prefeitura. Recursos sempre direcionados ao SAMU e nunca para o serviço de transporte interhospitalar. Eu fui procurado por alguns funcionários pelo descaso que não é de agora. Não é de agora. O dinheiro que vai para esse setor é 100% do cofre. E hoje eu vi, em uma fala de uma vereadora aqui, dizendo que foi atacado, as pessoas estão sendo atacadas porque cultura, não sei o quê. Eu estava no telefone, eu não estava presente aqui, estava numa consulta médica, preparando uma cirurgia que eu teria que fazer dia 28. Mas, eu deixo bem claro que não é ataque, eu falo sobre prioridades. 50 mil para uma coisa. Se essas viaturas pararem, as pessoas que estão nas UPAs não poderão ser transferidas para as unidades hospitalares, não poderão ser levadas para os seus exames. Então, não é ataque, é mostrar que há momentos na vida, até dentro da nossa casa, que a gente tem que saber o que a gente vai fazer com o dinheiro. Quais são as prioridades? Você pagar um aluguel ou pagar uma academia, quando se falta o seu dinheiro na sua casa? Tem que ter o dinheiro para a saúde, não tem? Para você fazer o seu preparo físico, cuidar da sua saúde. Mas se não tiver, você deixa de fazer para pagar o seu aluguel para você não ir para a rua. Não é isso? Apesar que hoje, não sei o que as pessoas estão pensando mais. O mundo está muito complicado. Então não é ataque. É dizer que 2 milhões para a cultura e faltar 50 milhões para comprar uma viatura nova para esses trabalhadores do serviço de transporte interhospitalar trabalhar de maneira digna, isso é prioridade. Qual é a prioridade? Cultura ou nós darmos condições do cidadão que precisa ser transportado para fazer o seu exame, que está jogado nas UPAs, que depois nós vamos falar das UPAs, né, gente? Coisa linda das UPAs, né? Vamos ver o que vai dar isso aí. Vamos lá. Mas voltando. É prioridade a cultura? Ou é prioridade esse transporte hospitalar? São prioridades. Então não ficar se vitimizando com algumas falas. É muito mimimi. O ser humano hoje em dia está muito cheio de mimimi. Não se pode falar a verdade, não. Você tem que falar mais ou menos a verdade. E a verdade é essa. 38 mil equipamentos da HPS. Não assinaram antes. Agora assinaram. Estava aqui a subsecretária, é Ana também o nome dela, subiu aqui e falou, não,
que nós temos que rever isso tudo. Por que ela assinou em 3 dias? Por que ela demorou de março até a semana passada para ter assinado? No dia 8 que ela assinou, né? Se não me engano. Ué, teve que apertar para assinar. 38 mil anual. E querem que a gente fique calado. E ficar, está atacando. Porque está falando das faixas no centro da cidade. Não estou atacando, não. Estou falando de prioridades. Coisas que no dia a dia da nossa vida a gente tem que fazer. Às vezes tem que tirar do bolso dentro da sua casa uma coisa que você mais gosta de fazer, porque existem prioridades para serem determinadas dentro da sua casa. Pagamentos de água, de luz, telefone. Pode ser coisas muito mais importantes dentro da sua casa. E por que não nós falarmos sobre os 2,5 milhões que foram colocados na cultura e outros locais que são coisas mínimas, a gente não pode direcionar. 140 mil reais a 150 mil, uma ambulância dessa mais simples para fazer esse tipo de transporte. Sendo que lá está sucateado. Convido os senhores a ir lá fazer a visita. Vão lá para vocês verem. Tudo muito limpo, tudo muito organizado. Eles estão precisando só de viatura. Eles não querem nada para eles não, gente. Eles não querem nada pessoal. Eles não querem uma bota nova, apesar que alguns precisam. Eles querem viatura para transportar as pessoas que eles atendem. É isso que eles precisam. E é isso que a gente tem que pontuar. Prioridades. Eu peço aos senhores também, quem tiver condição, direcionar alguma emenda para aquele local, que eles falaram que há muitos anos eles não conseguem adquirir o dinheiro necessário, presidente. Como a gente sempre faz, a gente direcionou 4 milhões, vê se a gente consegue direcionar alguma coisa para lá, comprar umas 2, 3 viaturas, a gente ficar dependendo de deputados estaduais, sendo que a gente pode, em conjunto, comprar uma, pelo menos, já de uma vez, né? Já que é 140 mil, eles não querem. UTI está precisando, aquela viatura de UTI. E que eles estão trabalhando lá não é de UTI, a outra estava em manutenção, não sei se voltou agora, ontem, hoje é segunda, hoje, não sei se voltou, mas eles precisam de uma UTI com decência para atender o cidadão e eles trabalharem de maneira digna e atendimento às pessoas as quais eles buscam nos hospitais. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela vereadora Laís Perrucci. Cumprimentar o vereador pela fala, e pela visita, né? Já tem umas 3 semanas, mais ou menos, que eu estive lá no serviço, a convite também de funcionários lá, então queria também começar essa fala saudando a Jordana, que é médica lá, né, e que faz contato com a gente tem conversado, e de fato tem muito essa questão. Elas falaram, quando a gente chegou lá, as funcionárias e os funcionários falando assim, nossa, uma pessoa pública vindo aqui ver a gente, sem ser da prefeitura, né, um vereador, porque de fato o serviço lá não tem o reconhecimento que deveria. Muitas vezes as pessoas nem sabem quem que faz esse serviço, né, vereador? Falam que, muitas vezes o pessoal acha até que é o SAMU, e não, é um serviço municipal, né, 100% municipal. Também me comprometi com algum recurso lá para o STIH. Inicialmente a gente tinha pensado, mais um minuto, presidente, para complementar, a gente tinha pensado em alguns equipamentos que estavam precisando para dentro de algumas ambulâncias, porque o nosso recurso são módicos, né? A gente não tem recursos muito grandes aqui como vereadora, mas se outros vereadores quiserem, eu entro junto para a gente fazer essa coisa da ambulância, né? Da UTI, talvez. Tem que ver como que dá o valor, né? E tudo. Mas, de fato, é um serviço que a gente precisa muito, né, e que realmente é esquecido. Não é que é esquecido que nunca chega recurso da prefeitura, mas só chega recurso da prefeitura. E o SAMU, por exemplo, né, sempre tem algum recurso, é mais reconhecido, e a gente precisa dos 2 serviços, né? Então, eu também estou nessa defesa aí do serviço, já fiz uma primeira visita. Parece, né, que eu fiz contato com a Renata, subsecretária. Estava chegando agora mais 2 ambulâncias, mas também não eram ambulâncias UTIs, né? Então a gente precisa realmente de mais uma UTI. Mas é isso, a situação que a gente vive há muitos anos, né, o presidente, não é muito favorável, mas vamos na luta aí para mudar tudo isso. E o vereador Cito para assumir para me fazer um pela ordem.
Queria aqui cumprimentar o vereador Melo nessa preocupação dele. Para o SAMU, até nós temos que agradecer aqui o nosso deputado Betão, que conseguiu uma viatura de 180 mil e uma UTI móvel de 450 mil. Fizemos o pedido e realmente chegou. Porque tem muitas emendas parlamentares que a gente espera e nunca chega. E essas realmente, vereador Melo, para o SAMU, é o que você falou, o SAMU às vezes consegue. Mas lá é uma coisa triste. Então, nós temos 30% das emendas, né, para a saúde. De repente, fazer esse acordo entre os vereadores é impossível. Agora, a questão da cultura, Melo, uma forma que você coloca, eu acho que tem que ter prioridade, mas o orçamento, ele é um orçamento. Então, se eu tenho para a cultura, ele tem que ser gasto ali. Eu acho que é um mau gasto. Aquele gasto que não é feito com eficiência, por exemplo, igual aconteceu lá no HPS. 38 mil poderia ter sido feito o gasto, porque às vezes não falta recurso, não. Só para terminar, senhor presidente. Então eu vejo, por exemplo, nós temos muito recurso ainda de Covid. Nós ainda temos 30 e tantos milhões de reais para gastar de Covid. Só não gasta se não tiver competência para gastar. Então nós temos que ver onde estão esses recursos da saúde, que os recursos da saúde são pagados para nós gastarmos a saúde. E agora, já que já está desativando os leitos de UTI e Covid, para fazer as cirurgias eletivas. Então, nós temos que ver, inclusive nós vamos fazer uma audiência pública aqui na Câmara, para convocar a secretária de saúde, para ela ver os recursos na realidade da saúde, quanto que tem de recurso de Covid, onde será gasto, as construções das novas unidades básicas de saúde, e os gastos com as cirurgias eletivas. Todo dia tem uma pessoa ligando para a gente pedindo uma cirurgia vascular. A gente não aguenta o final de semana, pessoa querendo que tem que amputar dedo, tem que amputar a perna, de todo lugar. Então nós precisamos dar um esclarecimento à população em relação a isso. É uma fala que eu queria falar, que da cultura, eu acho que nós não temos que tirar mais. A cultura não tem nada. A cultura tinha um orçamento de 15 milhões há 20 anos atrás. Hoje é 7.600. Os produtores culturais, vereador Melo, estavam passando dificuldade pedindo cesta básica. Então, eu estou falando assim, eu acho que a prioridade é fazer com que o recurso que existe para a saúde seja realmente gasto na saúde. Somente discordando de Vossa Excelência desse posicionamento, que hoje nós fizemos uma reunião aqui com vários produtores culturais, que eles estão desesperados, ver aonde vai buscar recurso. E a Prefeitura não tem colocado, sempre a cultura tem sido preterida. Então, os recursos da cultura também faz a sobrevivência daquele produtor cultural, do agente cultural. Somente para fazer essa fala, Vossa Excelência, porque eu sei que a intenção não é essa, de tirar o dinheiro, mas que a prioridade da saúde é fazer com que o dinheiro que tem na saúde seja realmente gasto. Que não fique parado lá e as pessoas passando dificuldade ou essa ambulância parada. Só isso só. Pela ordem, vereador Sargento Melo Casal. Na verdade, presidente, o que eu quero mostrar, às vezes com essa fala, é isso mesmo, é trazer indignação. Nós precisamos mostrar que tudo bem, 2,5 milhões poderia ir para a cultura, mas 2,5 milhões tem que ir para esporte, tem que ir para outras coisas também. Nós não podemos deixar as coisas ficarem paradas, indo 2 milhões para um local, não se dividir de maneira eficiente. Precisamos de eficiência na administração pública. Isso, para mim, não é eficiente. Acho que 2 milhões, tudo bem. A cultura está 100? Está 100. O esporte está 100. Está todo mundo 100. Mas pegar 2 milhões e injetar tudo na cultura, no momento desse que nós estamos, eu achei desproporcional. Então, por isso eu tenho falado sobre isso. Nós estamos aí com vários locais, praças públicas esportivas, que estão precisando de menos de 1 milhão. Lá é 7 mil reais mês, que era na época antiga, 7 mil reais na Secretaria de Esporte. E os nossos esportistas não merecem também essa atenção dos 2,5 milhões? É isso que eu tenho falado. Esse setor dos transportes aí não merece 500 mil? Então poderia ter ido 500 para a cultura, 500 para lá, 500 para cá, atendia todo mundo da maneira mínima qual eu sei a Prefeitura tem andado, mas não podemos ser desproporcional nas nossas ações. Pela ordem. Pela vereador doutor Antônio Guiar, depois vereador Cido Reis. Senhor presidente, para Desculpa, colaborar vereador João Vale, com essa discussão, hoje até nós fizemos uma audiência aqui com relação a isso, né?
o que a cultura gera, né, de recurso, de trabalho. Nós temos lutado por isso aqui. Você tem sido um vereador que tem defendido, né, essa questão do funcionamento da cultura, dos bares, dos restaurantes, para movimentar. Nós estivemos sempre também do lado de Vossa Excelência e de outros projetos aqui que visaram o alavancamento comercial na cidade. E hoje, né, hoje foi uma audiência aqui que foi muito qualificada, que mostrou assim que cada R$1 que você investe lá, o retorno é de R$1,50. Então, assim, se você colocar em torno de 2 milhões, investimento, né, se você fizer dentro de projetos de cultura, você vai ter em torno de R$3 milhões de retorno. Então, assim, acho que a cultura é uma questão que eu acho que a gente tem que pensar como investimento, como a gente tem defendido aqui, a casa tem defendido isso. Com relação ao STIH, nós já discutimos isso daqui. Lá tem um problema sério, que é a manutenção do equipamento. É pneu careca, eu não sei como é que eles conseguem fazer a manutenção, por exemplo, daqueles veículos com freio, com essas coisas, que é um negócio sério. Essas reclamações, elas vêm se sucedendo e ninguém entra ali, ninguém resolve aquela situação. Eles receberam uma ambulância há cerca de 2, 3 anos, uma ambulância que, na época, o Eduardo, a gente tentou intermediar para ajudar nisso, mas uma ambulância também muito acanhada, que às vezes não dá para eles fazerem o transporte deles. E aquilo que você falou aqui, eles são responsáveis por todo o transporte intra-hospitalar em Juiz de Fora. É um serviço que eu julgo assim, que tem uma demanda muito maior do que a que o SAMU tem, para vocês terem uma noção, porque eles trabalham o dia inteiro, de 7 a 7 carregando paciente, e realmente é um risco muito grande a manutenção ali de material. Eu acho que, senhor vereador Juraci Schaefer, eu acho que corroboro também com a sua fala, tem o recurso da Covid está aí, não foi pouco dinheiro que chegou no município. Eu acho que essas coisas têm uma emergência e que deveriam ser atacadas com a necessidade que elas precisam. Porque nós poderemos, em algum momento, às vezes, até ter uma situação desagradável num transporte de paciente numa daquelas ambulâncias, e aí a coisa pode tomar uma proporção até muito mais grave do que nós estamos vivenciando. Pelo vereador João Wagner, depois vereador Cido Reis. Pela ordem, presidente. Boa noite a todos, telespectadores da TV Câmara, da Rádio Câmara. Ô Melo, eu queria te parabenizar aqui mais uma vez por você ter chamado a atenção aqui da nossa casa pelo serviço de transporte intra-hospitalar lá, que é o STI, né, que eles falam na prefeitura. A gente passa ali na Benjamin, muitas vezes a gente fica desapercebido que ali tem um órgão público grande e realmente eu fico até surpreso de ter trago essa situação, porque para mim ali era uma coisa que não tinha tantos problemas assim. E a gente recebeu do deputado Noraldino Júnior uma emenda de 190 mil, que inclusive já está na conta, né? Eu recebi 190, Benjamin recebeu 190, Tiago recebeu 190, e desses 190 que foi para a gente direcionar, boa parte dele ainda não tinha um direcionamento. Amanhã mesmo, ou até o final de semana, eu vou fazer uma visita lá, quero trocar uma ideia com você, para ver o que a gente pode direcionar para pelo menos inteirar para comprar essa viatura aí, porque realmente é um serviço, às vezes a vaga no hospital sai e não tem o transporte para levar a pessoa lá no hospital, porque esse serviço é que faz o transporte e ele está precário. Então, de imediato, eu te falo que a gente vai conversar. Amanhã eu já vou estar com a secretária de saúde, eu tenho uma reunião com ela amanhã, e vou tocar no assunto, e a gente troca ideia em relação a estar inteirando isso aí. E parabéns mais uma vez, tá? E os vereadores, se puder, né, nesse direcionamento das emendas da saúde, puder fazer uma vaquinha, né, a gente olhar mais um pouquinho com carinho para esse serviço lá, porque é de suma importância para o município. Parabéns, Melo. Importante também que a prefeitura pague as nossas emendas, né? Pelo menos do ano passado. A gente já está pensando no ano que vem, tem que pagar essas desse ano, vamos ver se o secretário do governo paga. Só um minuto. Pela ordem, vereador Cido Reis. Presidente. Essa emenda, só para complementar, essa emenda do deputado Noraldino, ela já está paga, já está na conta. Ela já está no Fundo Municipal de Saúde já. Não estou falando dos deputados, não, estou falando das nossas vereadores, senão já estão pensando que nós vamos mandar para o ano que vem.
Mas nós temos que até 31 de dezembro, as emendas nossas que foram aprovadas no orçamento, elas têm que ser pagas, entendeu? Eu acredito que, por exemplo, até tem muitas escolas esperando, tá? Vereador ali do governo. Por gentileza, vereador Marlon Siqueira, vereador ali do governo, peça por gentileza lá, que as nossas emendas sejam liberadas, a secretária de governo já estava liberadas, para poder atender as demandas das escolas e das UBS. Pela ordem, vereador Cido Reis. Presidente, através de Vossa Excelência, também cumprimentar, de uma forma especial, o vereador Sargento Melo Casado. Senhor presidente, o ano retrasado nós destinamos praticamente 100% das emendas para a saúde, né? E não conseguimos saber se realmente foi para a saúde. Né? Não recebemos documento nenhum para onde foi, teve várias manifestações dos vereadores. Se for realmente para a gente estar enviando, mas que tenha o retorno, que seja realmente aplicado e que tenha resultado, para a gente poder acompanhar. Senhor presidente, o Sargento Melo Casal tocou aí na questão, né, da saúde, e eu venho aqui também, chegou algumas informações, vereador Sargento Melo Casal, superficiais, mas que amanhã, através de um pedido de informação, eu, vereador Pardal, nós vamos estar fazendo ao Executivo, para saber se realmente procede a retirada, né, dos ortopedistas e as pequenas cirurgias das UPAs, né? UPA da região norte, UPA de São Pedro, a UPA de Santa Luzia, porque o momento que a gente espera é estar ampliando o quadro, né, de profissionais de saúde, né, e não a retirada. Então, amanhã nós vamos estar preparando pedido de informação para a gente realmente ver se procede. E esperamos que isso aí não proceda, porque a expectativa da população é outra. Fazer um minuto de silêncio e encerrar a nossa reunião. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador André Luiz, desculpa. Senhor presidente, só fazer coro com as vossas palavras e parabenizar aqui o vereador doutor Antônio Aguiar pelo Dia do Médico e, através dele, assim, homenagear e parabenizar todos os médicos que tanto têm nos ajudado, aí, principalmente nesses momentos difíceis. Parabéns, doutor Pela Antônio. ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador doutor Antônio Aguiar. Fazer um agradecimento a Vossa Excelência, agora o nosso pastor aqui, o vereador André Luiz, e transmitir, né, aos amigos médicos, né, que estão aí na luta, né, os parabéns, que tenham saúde, continuem lutando, trabalhando, e nós vamos prestar uma homenagem agora, um minuto de silêncio, para um colega médico, o Pedro Lessa, era médico também. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, André. Presidente, Obrigado. pela ordem. Pela ordem, vereador Bejane Júnior. Através do senhor, desejar uma boa noite aí a todos e a todas. O som está saindo? Tá, agora tá. Parabenizar os médicos aqui, né, deixar o nosso agradecimento, nós que passamos aí por um período tão atípico, né, mas que, independente do período, estão sempre aí cuidando da gente, das nossas famílias, e em especial aqui é o doutor Antônio Aguiar, que é nosso colega aí de plenário, né, que Deus possa abençoar essa profissão que é tão abençoada mesmo, né? Então, parabéns, doutor Antônio, parabéns a todos os médicos e médicas do nosso Brasil. Obrigado. Vamos fazer um minuto de silêncio, só anunciando antes de terminar. Amanhã nós temos às 15 horas uma audiência pública que vai discutir a questão do arcabouço burocrático do município, programa Desenrola JF e todas as medidas que visam simplificar e melhorar o ambiente de negócio de Juiz de Fora, às 15 horas. Então, estamos agora fazendo um minuto de silêncio. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Cido Reis. Através de Vossa Excelência, também cumprimentar, parabenizar o vereador doutor Antônio Aguiar e, através dele, todos os médicos e médicas do município de Juiz de Fora, e parabenizar também, de uma forma muito especial, a doutora Sônia. Doutora Sônia, nesse mês de novembro, ela tem prestado um grande serviço às mulheres, principalmente às mulheres que estão em vulnerabilidade social da nossa região norte, fazendo lá o trabalho dela lá na prevenção, né, nesse Outubro Rosa. Fica aqui também o nosso abraço, nosso agradecimento à doutora Sônia, ginecologista lá do Hospital São Vicente. Nós vamos agora fazer homenagem ao nosso querido, saudoso já, doutor Pedro Lessa.
Estamos encerrando a nossa reunião.